Boa noite, igrejas. Jesus ressuscitou. Amém. Vamos louvar a Deus. Primeiro vamos ouvir a palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refouse ao seu calor. Amém. Senhor, muito obrigado. Senhor, já ressuscitou. Jesus ressuscitou. Nós queremos louvar a Deus, Senhor. Por isso, nós, nesse momento, reunimos, Senhor. Então, aceita a nossa adoração e derrama a tua bênção em cada um de nós. Agora, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos olhar o teu rosto. Nós queremos desfrutar o seu Espírito, Senhor. Senhor, fica conosco, abre nossos corações. E, Senhor, nos te ama, tua bênção, Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Sol se apagou, ali estávamos, o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Seu sol se vestirá, em trevas se
Mas esse dia
mais que as forças, poder e que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, desde o início, meio, fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, as riquezas, tesouro desta terra, incomparáveis para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou, bem mais que as forças, poder e que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, desde o início, meio, fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, as riquezas, tesouros desta terra, incomparáveis para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou por amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Amém. Agora, Ulisses, pode orar por culto. Senhor, nosso Pai amado, me coloco em Sua presença para louvar e adorar nesse dia especial. Que as minhas palavras não venham da minha boca somente, mas do coração, Senhor. Obrigado, Senhor, por toda a graça que o Senhor tem nos dado e muitas vezes nós não reconhecemos. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Tenha misericórdia, Senhor. Misericórdia de nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Precisou, o Senhor mostrar para nós, Pai, para nós reconhecermos quanto é a graça do Senhor o ar que respiramos. Ó Senhor, o vírus do pecado foi aniquilado para sempre. Agora não somos mortos, pois Jesus foi o antídoto e a vacina. Aleluia, Pai. Jesus ressuscitou. Ele vive.
Nosso coração é vivo, ele vive dentro de nós. Dai-mo graça, Senhor, aleluia. Oh, Pai amado, os momentos estão difíceis. Vamos aproveitar, irmãos, conversar com Jesus e ver o que Ele deseja, o que Ele quer de nós, Senhor. Aproveitamos a oportunidade para aprender com tudo que está acontecendo, para sermos mais humanos, reconhecer que o mundo não é nada, que o mundo é um local totalmente desequilibrado. E sim, irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas, amarmos uns aos outros como Deus nos amou. Ó Senhor, ter a palavra como instrumento de obediência ao Senhor. Veio, morreu, ressuscitou e voltará para nos buscar. Feliz Páscoa a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a Bíblia, Salmos 105, 1 até 11. Salmos 105, 1 até 11. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios, vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Amém. Agora vamos oferta com cada suas ofertas. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, gratos hinos os erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu e vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, sempre nos dá tuas coisas boas, Senhor. Então, nós agradecemos e hoje é Páscoa, Senhor. Nós agradecemos a Deus. Senhor, ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte, Senhor. Nós agradecemos, nós louvamos. E agora nós oferecemos nossos corações, Senhor.
aceita nosso coração e derrama a tua bênção para nós, Senhor. Nós precisamos da tua mão, nós precisamos da tua bênção, Senhor. E também abençoe as crianças, Senhor. Eles precisam mais tua bênção, teu Espírito, Senhor. Então derrama e da tua misericórdia. E também muitas pessoas estão passando difícil, Senhor. Então, Senhor, nos dá misericórdia, Senhor. Nos pensa e recupere todas essas coisas, Senhor. Senhor, resolve essa situação. Nós queremos louvar a Deus, juntando, reunindo juntos, Senhor. Senhor, nós esperamos, desejamos aquele dia, Senhor, nos dá tua misericórdia e nos dá tua bênção. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora vamos ler a Bíblia. Atos 13, 26, 27. Atos 13, 26, 27. Irmãos, descendência de Abraão e vós, temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo de Deus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. Amém. Amém. Eu vou avisar uma coisa. Hoje é Páscoa, né? Jesus ressuscitou, Jesus venceu o poder de morte, Senhor. Então, nós louvamos, exaltamos, proclamamos essa vitória. E nós ainda precisamos contar, entregar para nossos próximos. Vamos gritar, Jesus ressuscitou. Amém? E mais uma coisa, depois da pregação, então, alguns irmãos já gravou um louvor especial. Então, depois da pregação, eles vão louvar. E nós também podemos louvar, tá assistindo mesmo. Então, depois da pregação tem um louvor especial. Tá bom. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Agora nós queremos ouvir tua voz, Senhor. Abrir nossos corações. E, Senhor, nos dá tua bênção. Nos dá teu Espírito. Nós precisamos da tua palavra. Nós precisamos teu ensinamento, Senhor. Nos dá misericórdia. E, Senhor, nos dá tua bênção. Nesse momento, nós queremos orar a Deus, Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus preparou a igreja de Antioquia. E lá, aquela igreja havia várias pessoas. Negro, branco, amarelo. Não é todas, mas como assim? Incluindo os gentios também. Então, a igreja de Antioquia serviu a Deus, jejuando. Então, eles fizeram bem. E por isso, o Espírito Santo deu um mandato para eles, aquela igreja. Deus trabalha com a igreja. Não é só uma pessoa. Não é que só uma pessoa. Pode ser, Deus pode trabalhar com uma pessoa também. Já tem várias histórias, né? Mas, em geral, a vontade de Deus trabalha através da igreja, com a igreja. E o Espírito Santo diz que enviar uns missionários. Fazer missão, isso é o trabalho da igreja. A igreja tem que fazer missão. A razão pela qual a igreja precisa crescer, para fazer missão mesmo. Não é só crescer uma construção. Se fala outro jeito, a igreja cresceu. Embora a igreja cresça, aumenta. Mas, se a igreja não faz missão, então isso é errado. Nossa igreja ainda é pequena, mas ainda nossa igreja também precisa fazer missão. Por isso,
nossa igreja está fazendo disso. Está acompanhando com Malásia, né? E ainda nós precisamos pensar mais uma vez. Realmente, de fato, nós desejamos o reino de Deus? Se sim, então precisa fazer missão. Fazer missão, isso é estabelecer o reino de Deus. A igreja de Antioquia obedeceu imediatamente. Quando o Espírito Santo falou, então eles já obedeceram. Eles oraram de novo, jejuando. Porque isso foi a vontade de Deus. Para fazer missão, o que é importante? Oração. Oração é essencial. Sem oração não tem missão. Sem oração não consegue fazer missão. Sem Espírito Santo não pode. Não pode. É por isso que a igreja de Antioquia enviaram 2 pessoas, Saulo e Barnabé. Saulo e Barnabé foram para Chipre. Isso é uma ilha, né? Lá eles encontraram 2 pessoas, procônsul Sérgio e Marcos Elimas. Mas Elimas atrapalhou quando Paulo, Saulo e Barnabé pregavam o evangelho. Ele atrapalhou disso. Então, Paulo repreendeu ele. Quando Paulo repreendeu ele, ele ficou cego por um momento, por um tempo. Quando Paulo pregou, apareceu o poder do Espírito Santo com ele. Por quê? Isso foi a vontade de Deus. Por isso, Deus deu teu Espírito, teu poder. E para o cônsul Sérgio, ele creio. Através de tudo disso, ele creio. E ele ficou muito admirado com o seu ensinamento a respeito do Senhor Jesus. A igreja precisa fazer uma missão. Eu estou repetindo, né? E para fazer isso, nós precisamos estar prontos pela oração, pela palavra. Então, isso é hoje nós precisamos fazer. E depois, Paulo e Barnabé, agora o nome dele mudou. Antes foi escrito Saulo, agora é Paulo. Então, a partir de hoje eu sempre uso Paulo. Paulo e Barnabé foram a Antioquia de Pisídia. Eles deixou Antioquia Síria e depois eles chegaram a Chipre, uma ilha. Primeiro eles chegaram a Salamina, nordeste, e eles desceram para Papos. E depois eles chegou perto da Panfilha. E depois eles entraram em Antioquia da Pisídia. Então, Antioquia Pisídia, Antioquia Síria, isso é diferente, outra região. Quando eles chegaram a Antioquia Pisídia, eles entraram na sinagoga no sábado, 14 e 15. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia de Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se depois da leitura da lei e dos profetas. Os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tende algumas palavras de exortação para o povo, dizei-a. Amém. Esse era o costume da época. Naquela época, eles fizeram culto, adoração. Como assim? Primeiro, eles tinham um shema. Shema significa ouve, ouça. Então, eles ouviram, em geral, Deuteronômio 6:4, essa palavra. E depois já tinha uma oração determinada, ou todo mundo já sabe essa oração. E fazer essa oração. E primeiro eles ouvem sobre leis, Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Êxodo, essas coisas. Entre esses livros, eles ouvem uma parte. E depois ouvem mais uma vez livro dos profetas. E depois, algum rabi, rabi significa, hoje em dia, mestre ou professor da lei. Então, o rabi, ele explica, prega uma palavra, e depois tem uma bênção. Isso era
adoração deles. E, Rabi, isso é pouco diferente. Hoje em dia, uma igreja já decidida, um pastor. Né? Mas aquela época, Rabi não pertenceu numa sinagoga. Então, os chefes da sinagoga pedem. Então, um Rabi prega e outra semana, outro Rabi prega. E talvez os chefes da sinagoga soubessem que Paulo era Rabi, através da roupa dele. E ele pediu. Então depois Paulo pregou. Isso é importante. Paulo pregou o evangelho segundo a ordem, de acordo com a ordem. Ele não pregou apenas pela sua vontade, sua maneira. Ele seguiu ainda essa ordem. O chefe de sinagoga pediu e depois ele pregou. E naquele dia, lá tinha os israelitas e gentios. 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus. Amém. Aqui, israelitas e também vós, outros que também temeis a Deus, isso significa gentios. Então, eles já sabiam bem sobre Deus, sobre o Antigo Testamento, essas coisas. Ainda não tinha Novo Testamento, né? Por isso, eles já sabiam o Antigo Testamento a Deus. E depois Paulo pregou para eles. Mas ele contou uma história de Israel. Primeiro ele disse, Deus escolheu nossos pais ancestrais. E Deus salvou Israel do Egito. E Deus guiou para o deserto. Deus destruiu 7 nações. Deus deu juízes. Deus deu rei, porque Israel pediu. Então, primeiro rei foi Saul. E depois Deus deu outro rei. O nome dele é Davi. Mas, aqui, isso é versículo 17 até 22. Então, Paulo pregou assim. Eu vou ler só uma parte. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais, donde Deus os tirou com braço poderoso. Deus os suportou-lhes. Deus, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, Deus deu juízos. Deus lhe deparou Saulo. Deus levantou-lhes o rei Davi. Paulo sempre fala, Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez. Todas essas coisas foram feitas por Deus. Paulo não explicou detalhadamente, mas ele sempre falou, Deus fez. Na verdade, aquelas pessoas já sabiam essas coisas. Já tinha conhecimento sobre isso. Então, ele não precisou explicar. Mas ele enfatizou, tudo foi feito por Deus. Paulo diz que Deus é governante da providência de tudo isso. Ele esclareceu sobre isso. Mas Deus tinha um plano. Por que Deus fez isso? Deus fez isso, escolheu, salvou, ajudou, deu várias coisas. Por que Deus fez isso? Deus já tinha um plano, propósito. Havia um propósito que Deus tinha feito tudo isso. 22, 23. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, da descendência deste conforme a promessa,
trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Amém. Paulo disse, Deus achou uma pessoa, o nome dele é Davi. Paulo explicou como foi feito Israel, como passou e chegou a Davi. Ele era um homem segundo o meu coração, coração de Deus. Deus gostou dele, agradou dele. E Deus falou assim, vou fazer toda a minha vontade com ele, através dele. Deus disse, eu vou fazer meu plano, minha vontade, através dele. Então, o que é vontade de Deus? O que é plano de Deus? Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Amém. A vontade de Deus, vontade do Senhor, foi dar um Salvador para Israel. Entre o descendente, filhos de Davi, apareceria um Salvador. Isso foi a vontade de Deus. Paulo disse que Deus daria um Salvador entre os descendentes de Davi. Então, essa palavra seria certo, porque Deus governou todas essas coisas. Por isso Paulo pregou, enfatizou disso. Deus está fazendo disso, isso. E ele prometeu, daria um Salvador para vocês. Mas ainda tem uma pergunta. Israel, todos sabiam disso. Deus daria um Salvador. Na verdade, alguns judeus ainda esperam. Mas, porque aquele Salvador é Jesus. Paulo diz que Jesus. Na verdade, as pessoas ainda não souberam disso. Mas Paulo exatamente falou. Aquele Salvador é Jesus. Por quê? Tem uma testemunha, evidência. 24, 25. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Amém. As pessoas tudo souberam conheceram sobre João Batista. Todo mundo respeita. Mas João Batista disse, eu não sou Cristo. Não sou quem supondes, mas após mim vem aqueles de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Ele disse, eu não sou Cristo, eu não sou o Salvador, mas após mim, vem uma pessoa, ele é Salvador. Mas, nós já sabemos, Jesus fez o seu ministério, quando? Depois da morte de João Batista. Antes de, até João Batista morrer, Jesus chamou os discípulos, mas quando João Batista morreu, depois ele proclamou, fazia vários ministérios. Então Paulo disse, proclamou, ensinou, Jesus é Salvador, Jesus era Salvador. E isso não foi a palavra do Paulo, isso foi o plano de Deus. Deus já tinha falado disso, tinha dito, mas os judeus não conheceram. 27 e 28. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos
profetas que se leem todos os sábados. Quando condenaram, cumpriram as profecias, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Amém. Os judeus habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, né? Não é só judeus, é aquelas pessoas tudo. Eles todos os sábados leram, ouviram as palavras dos profetas, ensinamentos. Mas eles não souberam. Eles nem os ensinos dos profetas não conhecendo Jesus. Além disso, embora não achassem nenhuma causa de morte, eles também não acharam o pecado de Jesus. Mas ainda eles pediram a Pilatos que ele fosse morto. Jesus era Salvador, mas as pessoas não souberam, não conheceram. E eles morreram. Eles mataram Jesus. Mataram Jesus. Mas, até isso também, estava sob a providência de Deus. 29. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele está escrito, tiraram-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Amém. Deus já fez tudo disso, essa coisa. Eles mataram Jesus, mas isso já foi planejado por Deus mesmo. E depois Deus ressuscitou Jesus. E tem testemunhas para isso também. 31. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Amém. A ressurreição de Jesus, isso é verdade, não mentira, não faz. Isso é com certeza verdade. Isso é um fato profetizado. Tinha muitos testemunhos. E Deus fez direto. Ele pregou disso. Jesus era Salvador. Jesus era Cristo. Vocês não souberam, não conheceram, mas isso foi verdade. E Paulo explicou uma aliança, promessa, que os pais já tinham recebido. 33, 34. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas fiéis promessas feitas a Davi. Amém. Isso foi uma aliança que Davi tinha recebida. Mas essa é uma aliança para Davi, mas não é também. Deus prometeu. Ele morreria, mas depois ressuscitaria. E se depois ele ressuscitado, não jamais voltasse à corrupção. Mas, então, Deus prometeu um Salvador, apareceria, né? Nasceria, mas depois ele morrer e depois ele ressuscitaria. Deus prometeu tudo disso para Davi. Deus prometeu para Davi, deu essa aliança para Davi. Mas Davi com certeza morreu. E Israel já sabe. Os povos de Israel já sabem o cemitério dele. Já foi ocultado o corpo dele.
Então, isso é outra promessa. Foi uma aliança de um rei eterno, que nasceria como descendente de Davi. Ou César, essa aliança sobre Salvador. E aqui, 33, né? Foi escrito assim: Tu és meu filho, eu 11 te gerei. Isso significa mesmo ressurreição. Deus prometeu a realeza eterna dele. Em outra versão foi escrito assim: Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que promete a Davi. Então, o que é isso? Isso Paulo citou palavra do Antigo Testamento, Isaías 55:3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve e vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém. E significado disso, significado dessa palavra é segundo Samuel 7:16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Amém. As pessoas já souberam, por isso Paulo não explicou mais. Em resumo, Deus prometeu que o Salvador viria como descendente de Davi. E o Salvador ressuscitaria e ele teria a realeza eterna. Então quem é ele? Ele é Jesus mesmo. Por quê? Ninguém ressuscitou além de Jesus. Ninguém, nada. Então, ainda, o que tem significado disso por ele e por nós? Porque Paulo pregou disso. Porque Paulo enfatizou disso. 38, 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Amém. Porque somente através dele pode ser perdoado, pode ser salvo. Pela lei de Moisés, ninguém consegue ser justificado. Ninguém cumpriu as leis de Moisés perfeitamente. Porém, por meio dele, por meio de Jesus, todo o que crê é justificado. Justificado. Por isso, Paulo pregou disso. E, enfim, último, Moisés disse: se alguém não crê nisso, ele será julgado. Não crê em Jesus, será perseguido. De fato, o texto de hoje é simples, fácil. Para nós, todos sabem. Jesus é Cristo. Paulo pregou disso. Aquelas pessoas não souberam disso, mas nós já sabemos, ouviram bastante. Ouvimos muitas vezes. Nós já todos conhecemos disso. Mas Paulo disse uma coisa importante. Habitantes de Jerusalém, as suas autoridades, eles não souberam, não conheceram e mataram Jesus. Eles ouviram o ensinamento, o ensino dos profetas todos os sábados. Lembraram? Memorizaram? Ouviram? Mas eles não souberam.
Eles souberam as palavras do Antigo Testamento. Eles souberam, memorizaram, decoraram as palavras de Deus, mas eles não souberam, não conheceram. Jesus era Cristo. Jesus era Salvador. Essa verdade eles não conheceram. Porque Deus nos deu a Bíblia. Por que Deus nos deu a Bíblia? A Bíblia é grosso. Conteúdo muito. Mas propósito é só um. Para crer em Jesus como nosso Salvador, como nosso dono. 11. Nós fazemos muitas coisas, várias coisas. Mas se não cremos em Jesus como nosso Salvador, tudo em vão. Tudo em vão. Oferecemos, louvamos, reunimos, evangelizamos, dedicamos, distribuímos várias coisas, mas se não cremos em Jesus como nosso Salvador, tudo é em vão. Tudo é em vão. Então, no que cremos? Cremos nós? Jesus morreu por nós e Jesus ressuscitou. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Não é saber, crer. Não é decorar, crer. Hoje é Páscoa. Todo mundo já sabe. Mundialmente, incrédulos, crentes, tudo sabe. Páscoa. Mas ainda nós precisamos pensar. Nós cremos a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus? Realmente. Porque Jesus morreu. Porque Jesus ressuscitou. Nós já sabemos e ainda cremos. De fato, nós cremos a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. E cremos que aqueles que pertencem a Jesus, creem em Jesus, vão ser ressuscitados com Jesus. Nós já temos a fé de ressurreição. Jesus foi a primícia. Isso significa tem segunda. Aquele que crê em Jesus tem ressurreição. Então vamos pensar. Nós temos preocupação, algumas preocupações. Eu vou dar um exemplo. Tinha príncipe, e ele um dia, passeio, foi piquenique. Mas outras pessoas não sabem, souberam que ele era um príncipe. Então, uma pessoa tratou descuidado. E alguma pessoa juraram o comportamento dele. Alguns ameaçaram. Aconteceram essas coisas com ele. Por quê? Todas as pessoas, outras pessoas não souberam. Mas ele, príncipe, ele sabe, sou o príncipe. Então, o que vocês acham? Ele tinha um medo por causa das outras pessoas ou uma situação. Na verdade, ele passeando, mas atrás tinha a escolta, guarda-costas. E tinha um médico também, está seguindo. Quando se acontece um problema, então ele já chega para resolver. Ele sabe, princípio, sabe, então, ele tinha um medo. Ele agora está passeando. E daqui a pouco, ele voltaria para o palácio, sua casa. Acho que ele não tinha medo nada. Nós mesmos, quem é nosso rei? Quem é nosso pai? Nós falamos, Deus é meu pai, Deus é meu rei, Deus é meu dono. Se Deus é meu pai,
e Deus é rei dos reis, então somos príncipes. Nós vivemos no mundo, mas esse não é nossa casa. Onde é nossa casa? Onde é a casa de Deus? Reino de Deus. No céu. Daqui a pouco, não sei daqui a pouco ou demora muito, mas um dia nós entraria no reino de Deus. Agora nós, passeando, tipo piquenique. Nós não precisamos nos preocupar. Nada. Porque Jesus ressuscitou. Jesus venceu até a morte. Para Jesus não sobrou nada problema. Esse Jesus ressuscitou. Deus nos ensina através da Bíblia. E hoje nos fala, crê nisso. Jesus ressuscitou. Nós precisamos crer nisso. E quem crê nisso, ele vive uma vida diferente. Porque ele sabe. Deus fica conosco e Deus me leva. Vamos gritar, Jesus ressuscitou. Vamos crer, Jesus ressuscitou. E por isso nós não temos nada medo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Jesus ressuscitou. Isso é uma alegria imensa. Não tem maior alegria do que isso. Essa vitória é uma vitória imensa. Nós cremos na ressurreição de Jesus, Senhor, e nós queremos meditar a todos os momentos. Por isso nós queremos viver uma vida diferente. Nossa casa não é nesse mundo. Nossa casa fica no céu. Nós cremos, Senhor. E ainda nós queremos proclamar, gritar, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ainda algumas pessoas não sabem, não creem. Nós queremos dizer, ensinar para eles, Senhor. Abrir nossos corações. E, Senhor, usa cada um de nós, Senhor. Nós queremos proclamar, Senhor. Nos ajuda. E, Senhor, nos dá tua vitória, tua glória. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora, vamos louvar a Deus assistindo um louvor especial que alguns irmãos já louvaram e gravaram. Então, vamos louvar a Deus com esses louvores. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, santo, santo,
Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso,
Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Tremo mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. É quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo em paz. Terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temo não, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, porque ele vive, porque ele vive. Amém. Mais uma vez vamos gritar. Jesus ressuscitou. Amém. Amém. Vamos orar. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora para sempre. Amém.